Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar e findo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Olá, com este belo hino gravado pelo saudoso irmão Feliciano Amaral, Deus e a Natureza. Iniciamos o nosso estudo da lição de Escola Dominical, começando agora um novo trimestre. Nós estaremos, se o Senhor permitir, estudando temas novos, temas talvez até um pouco desconhecidos para a maioria, mas esperamos que esses assuntos possam servir de crescimento para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Que possamos compreender mais e mais como o Senhor age em favor de cada um de nós e em favor da humanidade. A primeira leva de lições, do número 1 até o número 7, nós vamos ver as 7 promulgações da lei divina. Depois, a segunda etapa, profetas de justiça e misericórdia. E por último, já no terceiro trimestre, estaremos estudando a humanidade e a divindade de Cristo, reveladas através dos milagres registrados pelo evangelista João. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que todos nós possamos estar com o nosso pensamento, com o nosso coração desejoso de fazer como fez Maria, assentada aos pés do Senhor. Ela ouvia o Senhor falar. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, portanto, no estudo destas lições. O textuário desta lição está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Esse texto áureo ele está contido no texto da nossa lição e é muito importante. Nós vamos, dentro do possível, detalhar mais na medida que formos estudando o texto. Mas é importante pensar que o Senhor Deus tem nos revelado claramente desde o princípio do mundo, e usando de diversas formas. Por isso, essas 7 promulgações da lei divina. Eu li uma anotação na Bíblia de Estudo Thompson, que eu achei até interessante. Eles ali,
No início, na parte do índice, eles chamam isso de 7 edições da lei divina. Eu até entendi que esta palavra edições, ela fica melhor do que a palavra promulgação. Porque a palavra promulgação é uma palavra mais de uma lei que é publicada. Promulgar quer dizer publicar, tornar público, né? Tornar notório. E quase sempre é uma lei que é tornada pública ou notória, ela é uma lei que revoga a anterior. No caso da lei divina, ela não é revogada, ela é a mesma, só que ela é apresentada de formas diferentes, como nós vamos estudar nesses 7 tópicos que nós já vimos na abertura. Portanto, nós hoje vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, mas eu convido a vocês para abrirem suas Bíblias no texto que nós vamos estudar. Aliás, antes, nós vamos verificar as lições da semana. Eu já estava adiantando aqui, né? Durante a semana, eu separei alguns versículos para cada dia. Eu sei que essa semana talvez muitos não tiveram oportunidade de fazer esses estudos, porque as lições ainda não chegaram, mas aqueles que puderam, nós passamos no domingo passado um quadro com estas lições diárias. Eu vou passar os versículos, portanto, que eu separei. Na segunda-feira eu separei 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque aqui há uma advertência muito grande, dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão, como nós podemos ler, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós já temos explicado em classe, não sei se todos dos meus queridos ouvintes sabem disso, o dia do Senhor é bem diferente do dia da vinda do Senhor. Nós aguardamos 2 momentos bem distintos, que é a vinda do Senhor, arrebatando a sua igreja, levando a sua amada noiva para as bodas nos céus, e o dia do Senhor, que será aquele derradeiro dia, o dia do julgamento, onde, como diz o texto de Pedro, virá repentinamente. E ali vai haver uma catástrofe, como está descrito nesse versículo. Portanto, o dia do Senhor é para aqueles que não fizerem parte da igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, para esses está reservado esse destino terrível. Na terça-feira, Êxodo capítulo 15, versículo 26. A importância da obediência aos mandamentos. Os mandamentos do Senhor foram estabelecidos, nós vamos ver, não porque éramos bonzinhos, mas exatamente porque éramos maus, éramos perversos, e por causa disso ele estabeleceu seus mandamentos. Porém, à medida que nós aprendemos a obedecer esses mandamentos, há uma promessa de bênção, como está aqui nesse texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Prestaram bem atenção? A obediência
aos mandamentos, aos estatutos, resulta nas bênçãos de Deus para aqueles que forem fiéis no cumprimento desse dever. Na lição de quarta-feira, só temos um versículo, o versículo do capítulo 28, versículo 19, e aqui nós temos as palavras do Senhor Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, esse é o grande desafio nosso. Nós não podemos cruzar os braços e achar que basta crermos no Senhor, porque enquanto houver uma alma ao nosso redor precisando de ouvir falar de Jesus, nós não devemos descansar. Precisamos anunciar o Senhor Jesus. Vocês viram na lição de domingo passado, espero que tenha ficado bem claro, aquele homem que estava ali submisso aos demônios, quando ele foi liberto pelo Senhor, milagrosamente ele foi restaurado. O que o Senhor falou para ele? Para que ele fosse anunciar o que lhe havia acontecido aos seus familiares, à casa e à cidade onde ele morava. É isso que o Senhor quer de nós, que façamos a divulgação desse evangelho a todas as nações. Na quinta-feira, Gênesis capítulo 6, versículo 14. Esse é o versículo que eu separei, porque Deus aqui instrui a Noé quando ele diz: faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus aqui está dando uma orientação bem técnica, como ele deveria fazer aquela embarcação, que durante um bom período ficaria sobre as águas, flutuando sobre as águas, e ali guardando um rico tesouro, que era Noé e sua família e as espécies de animais terrestres. E então nós observamos a engenharia divina nesse planejamento, né? Ele escolhe tábuas resistentes, essa madeira cipreste é uma madeira de ótima qualidade, e nas fendas das tábuas ele orienta que fossem tapadas aquelas fendas para que não entrasse água na arca, né? Como ele diz aqui. Olha, é importante ver que Deus ele pensa em todos os detalhes, em todas as situações, para trazer o melhor para nós. Na sexta-feira, Salmo 139, versículo 13, eu vejo aqui como Deus conhece o ser humano desde a gestação. Esse versículo é muito impactante, porque mostra que Deus não passa a conhecer o homem depois de adulto. Ele já o conhece desde quando ele é gerado no ventre materno. Olha só como o salmista escreveu: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Esse é o nosso Deus, que nos conhece desde o princípio. Então não adianta a gente achar que podemos enganá-lo, porque ele sabe o que vai dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Ele não interfere, porque senão seríamos marionetes, como costumamos dizer, né? Ele não interfere, mas ele espera de que cada um de nós tenhamos discernimento para aceitar os seus mandamentos e viver segundo a sua vontade. E terminando as lições da semana, a lição de sábado, eu separei 1 Timóteo, capítulo
6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Esse texto está contido nas leituras diárias e eu achei muito interessante a advertência do apóstolo Paulo para o seu filho na fé e também para todos nós, que evitemos falatórios inúteis, quer dizer, sem proveito, ficar discutindo coisas que não têm fundamentos, ou se tem algum fundamento também não vai ter lá grande proveito, tá? Falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber. Eu acho que a palavra de Deus tem que ser bem simples, bem fácil de ser recebida por cada ouvinte. Essas coisas muito assim sofisticadas acabam trazendo transtornos, trazendo discussões desnecessárias. Então fica uma advertência do apóstolo Paulo para que evitemos falatórios inúteis e profanos e contradições do saber. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com estas lições durante a semana. E agora sim, vamos para o texto da nossa lição. Como sempre fazemos, nós sugerimos que haja a Bíblia de vocês aí aberta, né? No livro que foi sugerido, que é Romanos, e lá olhem para o capítulo, né? No caso é o capítulo 1, e vejam já os versículos 18 a 32. Nós vamos basear o nosso estudo nesse texto, mas vamos também aproveitar outros textos para ilustrar melhor o propósito desta lição, a lei promulgada na natureza. Temos 6 itens para dissertar nesta manhã com vocês. Peço a atenção de cada um, não se desgaste com a quantidade de itens, mas eu procurei condensá-los da melhor maneira possível, porque esse assunto é um assunto extenso para ser abordado com poucos itens, mas vamos ver se vocês não se cansam. Vamos lá. Eu separei primeiro o anúncio da glória de Deus através da natureza, já que estamos falando lei promulgada na natureza. Então, precisamos ver esses versículos do Salmo 19 para poder entender esse vínculo da natureza com a lei de Deus. Segundo, a lei mostra ao homem o pleno conhecimento do pecado. Nós vamos entender que a lei ela foi elaborada por Deus exatamente por causa do pecado do homem. Porque se não houvesse pecado, se não houvesse desobediência, né, outra forma de falar a palavra pecado, não haveria necessidade de se ter lei. A lei existe exatamente porque há desobediência, há pecado. Terceiro, a lei não foi promulgada para o justo. É importante notarmos isso também. A lei não foi feita para a pessoa que vive uma vida santa, uma vida sem pecado, o que não é possível, né? Na terra nunca houve ninguém que possa ter esse título de justo 100%, a não ser o nosso amado Jesus. Mas ele também tem uma característica diferente da nossa. Deus se encarnou homem, mas entre nós, seres humanos, sempre tiveram, né, situações de desobediência. Uns mais, outros menos. Quarto item, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, toda a lei que nós vamos estudando, a lei promulgada pela natureza,
a lei promulgada pela consciência, lá pela escrita a lei de Moisés, por Cristo, a palavra vivente, enfim, essas promulgações, todas elas nos faz ser direcionados a Cristo. Então, essa é uma informação também muito interessante. O objetivo da lei foi nos conduzir a Cristo através do conhecimento do pecado, né? Quinto item, Deus se manifestou a todos os homens, como nós temos no texto de Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Todos os homens, em todos os lugares, todos os cantos da terra, todos têm, de uma maneira ou de outra, uma visão da lei de Deus. E por último, as paixões infames dos homens demonstram desprezo do conhecimento de Deus, conforme está em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 32, que faz parte do nosso texto, né? Portanto, eu espero que a abordagem desses assuntos possa clarear o nosso entendimento sobre esse tema. O Salmo 19, nos primeiros versículos 1 a 4, podemos ler o salmista se referindo à glória de Deus proclamada nos céus, quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus. Pode imaginar esta criação de Deus celestial, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Até aos confins do mundo, portanto, se faz ouvir a sua voz. Por isso que estudamos esse assunto, a lei promulgada na natureza, ou seja, na Terra, no planeta Terra e nos demais corpos celestiais. As palavras de Deus estão em todos os lugares. E que palavras são estas? São leis que estabelecem para o homem aquelas condições que o Senhor Deus estabeleceu para que, em obedecer essas condições, o homem possa fazer parte da sua morada celestial. E, por outro lado, em não obedecendo, infelizmente, Deus, agindo com mão forte, expulsando da sua presença o desobediente. Lembram da história de Adão e Eva, não lembram? Logo bem no início das Escrituras, ali nós temos o relato de expulsão da presença de Deus daquele casal por terem desobedecido a lei que Deus havia estabelecido. Portanto, a natureza tem essa função de dar publicidade à lei de Deus, fazer conhecido a lei de Deus. Os céus, os firmamentos, a noite, o dia, mesmo sem linguagem, como diz o versículo 3, mesmo sem palavras, mesmo sem nenhum som, no entanto,
toda a terra se faz ouvir a sua voz, ouvir as suas palavras. Então não há nenhuma desculpa para dizer que nunca ouviu falar da lei de Deus. Então fica aí essa primeira reflexão nesta manhã. A glória de Deus é anunciada através da natureza, como nós vimos no Salmo 19, versículos 1 a 4. Segundo item, a lei mostra ao homem o pleno conhecimento do pecado. Isso é muito importante estar registrado, porque se não houvesse uma lei dizendo que, por exemplo, que matar não era pecado, a pessoa que matasse não estaria incorrendo nenhum delito, porque não há uma lei que diz não matarás. Mas Deus fez essa lei dizendo não matarás. Não precisa que Deus escrevesse essa lei e publicasse ela num diário oficial para ela tornar conhecida, como é as leis no nosso país. No nosso país, uma lei só tem validade legal quando ela é sancionada pelo emissor e publicada num diário oficial. No caso, nosso Deus, ele não precisa desse diário oficial, mas ele mostra ao homem que aquilo que ele está praticando é pecado. Por isso que nós lemos em Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Obedecer, praticar as obras da lei não justifica o homem, porque a lei, ela escancara o pecado no homem. Então, a lei tem essa característica de mostrar ao homem o pleno conhecimento do seu pecado diante de Deus. A lei não foi promulgada para o justo, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Mais uma vez enfatizamos isso. Irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, e assim vai a lista, né? Nós só separamos esse versículo 9. A lei, ela foi promulgada para mostrar a essas pessoas, transgressoras e rebeldes, o delito que elas estavam cometendo, o grave erro que elas estavam incorrendo e que precisava ser resolvido para não acontecer aquilo que nós estudamos já na lição da semana, quando nós vimos lá, logo no início, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que o dia do Senhor virá, e virá tão repentinamente, e os céus que agora existem passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos abrasados se desfarão. Quer dizer, este planeta, esta terra, esta natureza, ela está com dias contados. Tudo isso por causa da transgressão do homem. Se o homem não tivesse transgredido as normas do Senhor, não necessitaria dessas leis com essas demonstrações de castigo, mas ela existe porque, não havendo justiça, Deus precisou então estabelecer com bastante critério o que precisa ser revisto na vida de cada um. Portanto, a lei não foi promulgada para o justo,
mas sim para o injusto, para o pecador, ou seja, para nós, né? Para nós que somos enquadrados nessa situação de injustos, de pecadores. A lei, tanto a lei que nós estamos vendo na lição de hoje, a lei divulgada pela natureza, ou promulgada pela natureza, esta lei, ela vem sempre nos apontando para Cristo. Esse versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, é muito conhecido pelos estudiosos das Escrituras quando se trata desse assunto do homem e Deus, e a lei servindo desse elo de ligação. Então, Gálatas 3:24, nós lemos: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu sempre me deparo com essa palavra aio e vejo assim que não é uma palavra muito corriqueira, né? No nosso vocabulário, no nosso dia a dia, nós não temos muito conhecimento desta palavra. Acho que vocês vão de concordar comigo, né? Mas quando a gente busca o dicionário e vamos ver o significado, esta palavra aio, ela nos dá a ideia de um tutor, de alguém que toma conta em especial de um menor, até que ele se torne adulto suficiente para cuidar da sua própria vida. Então, essa pessoa, ela zela por aquele menor enquanto ele ainda não tem discernimento suficiente para tomar decisões. A lei tem essa finalidade de nos conduzir durante o processo de menoridade, vamos assim dizer. E eu até apanhei o versículo na Nova Tradução da linguagem de hoje e achei por bem compartilhar com vocês. É o mesmo versículo de Gálatas 3:24, só que nesta linguagem está bem mais assim claro o significado desse elo, dessa ligação. Diz assim: a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. É muito interessante essa interpretação dada por esta versão da Nova Tradução da linguagem de hoje, né? A lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Por meio da fé em Cristo. Ou seja, como ele diz assim, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, esta lei estabelecida por Deus também tem essa serventia na nossa vida, de nos conduzir até o nosso Senhor, de nos guardar, né? Tomar conta de nós, até sermos aceitos por Deus quando entendermos os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Portanto, a lei tem essa importância também na nossa vida. O quinto item do nosso estudo hoje é: Deus se manifestou a todos os homens. Por isso todos são indesculpáveis, como está no texto da nossa lição, né? Esta informação é importante porque Deus não se manifestou apenas aos judeus, Deus não se manifestou apenas aos gregos e aos romanos, mas ele se manifestou a todos os homens.
Certa ocasião, alguém perguntou, e os índios, os silvícolas, aquelas pessoas que moram em lugares mais remotos? Deus também lhes tem se manifestado. Através de quê? Através da natureza, é uma das manifestações de Deus. Então, todos são indesculpáveis, todos, como diz esse texto de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Preste bem atenção nestas palavras. Porque Deus lhes manifestou. Não há hipótese alguma de alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus, porque Deus se manifesta de diversas maneiras, de diversas formas, como nós podemos ler em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Deus fala conosco de diversas maneiras. E Deus tem se manifestado a todos os homens para que todos eles tomem conhecimento. E tais homens são, por isso, indesculpáveis, como está no finalzinho do versículo 20. Você pode olhar aí na sua Bíblia. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A lei do Senhor, ela foi divulgada de uma maneira muito tranquila e ampla para todas as pessoas. Todas as pessoas. Só não percebe quem de fato não quer perceber. Só não entende quem não quer entender. Mas a lei do Senhor tem esta grande virtude de se manifestar a todos os homens. E todos eles são, por isso, indesculpáveis. Como diz o versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, acabaram se tornando loucos. Portanto, meus queridos irmãos, a manifestação da lei de Deus através da natureza foi uma das maneiras como Deus fez para que ninguém dissesse, eu nunca pude ver um trovão, ou ver o sol, ou sentir o calor do sol. Eu nunca pude sentir o frio. Todos, em qualquer situação, terá sempre uma maneira de conhecer que Deus age através da sua vontade, através do seu querer na vida do ser humano. Porque a desobediência, nós vamos ver agora, ela é tremenda. As paixões infames dos homens demonstram desprezo pela lei de Deus, desprezo do conhecimento de Deus. Esta expressão de Paulo aos Romanos, ela é muito radical, porque nós vemos aqui que o homem se entregou à idolatria. Versículo 23, vemos que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles adoram mais essas imagens, esses seres imaginários, do que o Deus Criador. Versículo 23, nós vemos isso. Versículo 24, olha o que está aí na sua Bíblia. Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito eternamente. Esta tem sido uma constante em todos os tempos, e ainda hoje tem sido assim, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Os homens valorizam mais outros homens, outros seres do que o Deus Criador, o Deus eterno. Por isso diz aqui o versículo 26, Deus os entregou a paixões infames. E ele vai citando exemplos aqui no caso das mulheres, exemplo no caso dos homens. Nós não vamos pormenorizar, mas vocês podem ler e observar que tipos de paixões são essas que, se não são as que hoje são propagadas como sendo virtudes, bandeiras políticas têm sido levantadas como se isso fossem virtudes. Mas Deus está de olhos atentos. Versículo 28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus tem se revelado. Nós estamos estudando isso e vamos continuar, se o Senhor permitir, estudando isso na próxima semana. Deus tem se revelado através da sua lei, que é sancionada, que é ensinada, e nos mostra que as pessoas, conhecendo a lei de Deus, não terão mais nenhuma desculpa perante Ele. E por isso, diz o versículo 32, são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Às vezes o indivíduo pode não praticar, mas ele aprova os que praticam e ele está incluído também nessa condenação. Que o Senhor nos ajude com esta lição sobre esta primeira divulgação da lei de Deus, a divulgação através da natureza. Eu penso assim, a lei é sempre a mesma, a lei não muda. O que muda é a maneira como Deus se comunica conosco através dessa legislação. Mas a lei é sempre e será a mesma. Concluindo, voltando para o Salmo 19, aquele que nós vimos no início, os primeiros versículos, eu quero terminar deixando com vocês os versículos 7 a 14. Esses versículos nos inspiram em saber que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa, em guardar os testemunhos do Senhor, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? O salmista faz uma confissão, não? Absolve-me das que me são ocultas. Ele aqui vê que ele também tem faltas ocultas, que às vezes ele nem percebeu, mas ele praticou. Também da soberba, guarda o teu servo. Olha só, soberba, esse orgulho, esta vaidade,
esse querer aparecer, querer ser melhor, querer fama, querer grandiosidade. Isso é soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. E termina: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos. No próximo domingo, dia 11, se o Senhor permitir, nós sempre frisamos isso, se o Senhor nos permitir, vamos estudar a lição número 2, que tem por título Segunda Promulgação, a lei promulgada na consciência. Vamos ver os textos marcados para esse tema. A lição desse trimestre ela tem um vasto comentário. Nós não vamos nos ater aos comentários das lições, mas os irmãos têm toda a liberdade de lerem esses comentários, e se porventura nessas leituras surgir alguma dúvida, podem também nos recorrer e nós faremos o possível de ajudá-los na medida do nosso alcance, né? Nós não vamos sair desse estilo de nos prender apenas ao texto da palavra e procurar esmiuçar o texto da palavra. Os comentários periféricos, nós não estamos aqui julgando, mas fica a critério de cada um, né? Aprender ou não o que está ali, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando e vamos estar orando agora, agradecendo pelo estudo desta preciosa lição. Senhor nosso Pai, nós agradecemos pela maneira como o Senhor tem nos revelado através da natureza. Os mandamentos do Senhor têm sido expostos diante de nós, para que nós sigamos em obediência à Tua vontade. Senhor nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos e aproveitamos esse momento de oração para suplicar pelo nosso país, por esta pandemia que ainda tem assolado muitas e muitas vidas. Famílias estão sofrendo as perdas de seus entes queridos e nós, Senhor, como igreja, não ficamos alheios a essa situação. Por isso nós clamamos ao Senhor. Salve, Senhor, a nossa pátria. Salva esse mundo, ainda que com todas as mazelas, Senhor. Mas o Senhor pode aplacar esse mar violento da pandemia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.